Muito boa noite, meus queridos amigos do programa Canal Jurídico. Hoje eu tenho o prazer de receber Hebron Cruz de Oliveira. Ele é advogado, ele é professor, é mestre em Direito e a gente vai conversar aqui sobre aspectos tanto da advocacia como também da formação do operador jurídico, em especial do advogado. Saudações, Hebron, é um prazer recebê-lo aqui no Canal Jurídico. Prazer é todo meu e é uma honra estar aqui no seu programa. Hebron, e aí, você começou onde? Qual é a sua formação profissional? Eu fiz 2 anos de engenharia eletrônica e depois mudei para Direito em 92. É muito sutil, né? Diferença, Quase não houve diferença, são áreas... Eu até agradeço muito de ter feito esses 2 anos de engenharia eletrônica, porque o raciocínio lógico que a gente adquire na engenharia é de uma... profundidade. E de uma aplicação imensa no dia a dia jurídico. E aí entrei na Federal em 92, me formei em 96, 97, final de 96. E depois fiz mestrado também na Federal, em Direito Privado, na parte de contratos. Tenho um escritório junto com meu pai, João Cruz de Oliveira, com meu irmão, Zadig Oliveira, que é procurador, e mais alguns sócios, Miguel. E a gente lá dividiu o escritório em diversos núcleos para atender também diversas áreas do direito. Me diga uma coisa, seu pai é muito conhecido pela ligação com o setor elétrico e sempre se fala que o setor elétrico ainda tende muito a crescer. Por quê? Porque hoje a gente está vendo a instalação de usinas termoelétricas, geração eólica. Me disseram, inclusive, que em Gravatá já tem turbinas comerciais de geração eólica. A gente tinha uma ideia muito distante ainda da geração eólica, que eu, por exemplo, aqui em Pernambuco, eu só conhecia aquele projeto experimental lá em Olinda, que, inclusive, parece um catavento. Na verdade, é um catavento gigante. Foi destruído por um raio, salvo engano, não foi? Caiu um raio e nunca mais colocaram o gerador para funcionar. Mas assim, eu só conhecia em caráter experimental. Parece que aquele aparelho em Olinda produzia eletricidade para o Alto da Sé, para fazer a iluminação do Alto da Sé, aquela coisa toda. Então, eu conhecia muito nesse sentido. E agora o que a gente está vendo, não. É a implementação profissional milionária, bilionária, da questão da energia renovável. Há poucos dias atrás, eu recebi uma proposta de uma amiga que eu declinei. Ela é mestre e doutora em Direito, mas mora na Alemanha, foi fazer doutorados, etc. E, de repente, cogitou a possibilidade da gente fazer uma parceria no sentido de eu ser o representante comercial de aparelhos fotovoltaicos que lá na Alemanha estão sendo produzidos e vendidos demais. Eu declinei porque não é meu ramo. Eu disse, bem, cada um com o seu roçado, como se diz lá no interior. Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Eu não tenho o mínimo interesse de lidar, de ser representante comercial, ainda mais de um aparelho como esse. Mas, assim, eu fiquei impressionado pelo fato da coisa estar se desenvolvendo dessa forma. Veja, brasileiros, pernambucanos, recifenses sendo procurados, se instalando salvo engano, em Exu vai ter usina de geração eólica, em Belém do São Francisco, em Gravatá já tem. Então, parece que a gente saiu dessa área teórica, experimental, para entrar no vamos para valer, não é verdade, Hebron? Sem dúvida. Hoje a ideia e a grande atenção está voltada para a chamada energia limpa. Embora a gente tenha necessidade hoje de implantar unidades termoelétricas, mas que é uma energia mais cara, uma energia poluente, até para que o Brasil hoje, ou daqui a alguns anos, não entre num colapso, você precisa ter um suporte de geração
que na hora do consumo elevado, do aumento da demanda, consiga suprir, que haja o suprimento dessa demanda, mas sem dúvida alguma é uma energia, a térmica ou a termoelétrica é uma energia que é uma energia vamos chamar, para a humanidade, para o meio ambiente, que não é muito interessante. Ela não é interessante. Então, as alternativas hoje, as grandes atenções, inclusive de pesquisa, têm se voltado para a questão das usinas de geração de energia à base do vento, à base do sol, que são, inclusive, digamos assim, unidades de geração que para a gente não tem nenhum problema, porque sol a gente tem sol basicamente o ano inteiro. Vento a gente tem vento o ano inteiro. Então, hoje você realmente tem um investimento pesado, como você falou, um investimento realmente pesado nessas implantações de unidades alternativas de geração de energia. Engraçado é o seguinte, eu gosto sempre de pesquisar e estar por dentro da atualidade do que está acontecendo no mundo. E outro dia, pesquisando no Google, eu descobri que em Fortaleza, mais especificamente no Porto de Pecém, foi feita uma usina de geração energética a partir das ondas. Eu achei muito interessante, pesquisei. Então veja só, aqui é o pier do porto. Eles colocaram como uma espécie de braço mecânico. Então a onda vem, levanta. Então tem uma boia aqui, é como se fosse, onde está a minha mão, como se fosse uma boia. Então o balanço do mar faz com que a boia fique levantando, baixando, levantando, baixando. E onde teve movimento, esse movimento vertical, ele é transformado em movimento horizontal, horizontal não, circular. Isso. Tá certo? Isso é um princípio que já foi colocado são os pistões, né? Que consegue transformar um movimento vertical em movimento circular e a partir daí se gera energia elétrica a um preço que é experimental ainda mais razoável. Meu Deus, que inteligência das pessoas. Onde já existe, salvo engano, mas onde já existe uma geração avançada, você diz aqui a gente está ainda na fase experimental, mas lá já existe implantada, é na Holanda. A movimentação da maré gerando energia elétrica. É uma coisa bem interessante. E eu fiquei impressionado também com alguns dados que eu acabei vendo, que parece que 10 ou 12% da energia de Portugal é produzido com usinas eólicas, parece que 20% da energia da Alemanha é com energia eólica. Eu sei que não dá para suprir tudo, mas é um alívio para a natureza, não é? É significativo, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E principalmente a eólica, que você disse, a energia solar, elas principalmente têm uma característica de ser absolutamente limpa. Mesmo a hidrelétrica que você faz, ela tem um impacto ambiental. Na hora que você vai preencher o reservatório, que você vai inundar determinadas áreas, existe um impacto ambiental. Sem dúvida. Né? Essas outras você não teria esse Para você ter ideia, Arnold Schwarzenegger, o governador da Califórnia, e conhecidíssimo como ator, ele estava preocupadíssimo porque ele estava querendo colocar usinas de geração energética fotovoltaica, ou seja, através do sol, no deserto. E tem umas ONGs que estão infernizando a vida dele. Porque estão dizendo que aquilo ali vai gerar desequilíbrio ecológico no deserto, etc. E ele disse, bem, se a gente não puder colocar essa usina no deserto, onde mais a gente vai colocar? Então, realmente, numa escala mínima, deve causar prejuízo, mas também não tem como a gente viver sem causar algum tipo de prejuízo à natureza, não é verdade? Tem como. É impressionante, mas é a realidade, né? Ontem mesmo eu estava vendo a notícia do Stephen Hawking, dizendo que... Ele está vivo ainda? Está vivo. O Stephen Hawking é aquele... cientista do cosmos, não sei o que tem aquela doença degenerativa, né? E ele ontem estava, acho que foi numa palestra, anteontem, dizendo que daqui a 100 anos a gente tem que popular o universo. Saia daqui porque a Terra vai ser um país extinto. E você, se ficar aqui, vai ser extinto junto com ela. A Terra vai ser um planeta extinto, desculpa. Mas eu acho que ele está sendo escatológico demais. Mas talvez seja para alertar ou para dar um susto, para ver se ele, com a autoridade que ele tem, dá uma sacudida na coisa. Ainda bem que a gente está vendo que aos poucos, mas eu tenho sentido mudanças, sabe?
mudanças que estão vindo aos poucos, mas graças a Deus passou-se aquele tempo de agressão à natureza de forma irresponsável. E hoje a gente está sentindo que, hoje tanto por parte do governo, maior, como das próprias pessoas, estão sentindo que não dá mais para fazer a coisa de forma irresponsável. Mudando aqui um pouquinho de assunto, seu escritório atua mais precisamente com que áreas, com que tipo de causas cíveis? Lá no escritório, como eu disse, somos em torno de 20 advogados, entre sócios e associados, e temos como áreas principais de atuação a parte de direito empresarial, que aí envolveria trabalhista, tributário, a parte de contratos, que seria a minha responsabilidade, previdência privada, a parte de entidades fechadas de previdência, nós temos entidades que são clientes nossas, e também a parte de comércio exterior, de forma ainda em desenvolvimento, direito regulatório administrativo, licitações e contratos. Cada advogado, ele fica responsável por um núcleo especializado e todo o trabalho desenvolvido por aquele núcleo passa pela revisão. Isso é uma preocupação que a gente tem lá. A minha área lá, a minha responsabilidade lá é ficar com a parte de previdência complementar, previdência privada, e com a parte de direito empresarial, mais especificamente a parte de contratos. Falando em previdência complementar, a gente está sentindo que está havendo algumas brigas por aí, né? Brigas no sentido assim de teses novas. Até há pouco tempo eu tive observando algumas decisões do TST no sentido de que deve ser aplicado o primeiro regulamento e não o regulamento do dia da aposentadoria. E isso me chamou a atenção por dois detalhes. Primeiro, no direito público, quanto ao INSS, essa tese já caiu há muito tempo. Verdade. Por quê? Porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, você não tinha direito adquirido a um regime jurídico, mas sim uma expectativa de direito em cima de uma projeção que era a lei que vigorava naquele momento. E as regras que devem ser aplicadas são as regras do momento da aposentadoria e não as regras do momento que você entrou. Isso. Então, no direito público, tá certo? Essa questão já está consolidada, já não se discute mais, já está bem assentada. E aí, eu até fiz uma analogia. Bem, será que não vai ser aplicado o mesmo princípio? Mas aí o TST inovou de uma maneira bem pró-empregado, como normalmente a Justiça do Trabalho tem esse caráter social, esse caráter protecionista. E aí se colocou da seguinte forma: bem, se no contrato de trabalho, de uma maneira geral, não pode haver supressão, não pode haver redução dos direitos, então só poderá haver mudanças para beneficiar, essas mudanças que sejam colocadas para tirar direitos, dificultar, diminuir, suprimir direitos, elas não são aceitas pela Justiça do Trabalho, que inclusive vem se declarando competente. Era o que eu ia começar a falar agora. Para julgar essas causas. Ainda hoje é uma celeuma, não é sobre... Hoje a discussão ela está no STF e está justamente em fase de discussão mesmo. A gente está aguardando uma definição porque a nossa vista, e eu digo aí o meu ponto de vista especificamente, a justiça competente seria a justiça comum. O artigo 202 e seus desdobramentos da Constituição da República, ele é muito claro em dizer que o contrato de previdência, nesse caso, previdência complementar, ele não integra o contrato de trabalho. E ele é regulamentado pelas regras de direito privado, de direito comum. Mas a argumentação que se utiliza para justificar a competência da Justiça do Trabalho é que ele é decorrente do vínculo trabalhista. E aí você daria uma interpretação à Emenda Constitucional 45, que amplia a competência da Justiça do Trabalho. Hoje o que a gente vê no STF realmente é uma divisão. Agora ainda não existe uma definição com relação a essa questão da competência. A ABRAP, que é a Associação das Entidades de Previdência Fechada, tem feito um trabalho de esclarecimento junto aos juízes, mas realmente você
hoje encontra 90% do volume das ações na Justiça do Trabalho. É interessante nesse caso, Paulo, é o seguinte, é que o juiz do trabalho que recebe a ação, e a gente levanta a questão da competência, ele se diz competente. E essa competência é afirmada na primeira instância, no tribunal e no TST. O juiz de direito, vamos dizer assim, de direito comum, da Justiça Também Estadual se afirma competente, é confirmado pelo tribunal e o STJ também confirma esse posicionamento. Ou seja, então, realmente, a coisa vai ser no STF, vai ser né? definida pelo STF. Tem coisa no STF. E a gente vai ter que chamar o bloco, mas uma coisa que eu tenho visto ultimamente e tem me desagradado muito ver é a briga institucional do STJ com o TST para ver quem manda mais. E são tribunais que estão hierarquicamente no mesmo nível e o Supremo não tomou alguma posição para dizer de quem é a competência. E a gente chegou até alguns acontecimentos que me deixaram envergonhados. Bem, sou eu que mando, e aí, na verdade, a entidade ou a quem deve obedecer não sabe a quem obedece. Vou chamar o bloco para a gente continuar essa conversa. Tá certo. Nós estamos voltando com o professor e advogado Hebron Cruz de Oliveira. Estávamos falando aqui sobre previdência privada, quando eu chamei o bloco comercial, mas a gente estava falando aqui sobre algumas divergências que têm existido entre o TST e o STJ. Eu me lembro que, há pouco tempo atrás, houve uma discussão, tá certo, sobre a questão do juízo de falência. Se o juízo de falência ele traria a competência das ações trabalhistas para o juízo da falência e a execução também dessas sentenças da Justiça Trabalhista, elas seriam executadas pelo juízo da falência. E aí o que eu vi foi o seguinte, bem, eu até entendo, é minha posição pessoal, que o juiz da falência é o juiz universal. É o juiz universal. Certo? Porque você não pode tratar a falência de uma empresa, de uma grande empresa principalmente, de forma isolada, porque senão você vai ser injusto com quem precisa mais, com quem tem preferência nos créditos, etc. E aí a gente vai tirar a força do juízo de falência, que seria dividir de forma equinânime, de forma justa, de forma prioritária a quem tem direito a receber os créditos prioritários. Mas o que eu vi foi o seguinte, o juízo da falência trouxe para si a competência de execução, de leilão de um bem, e aí a Justiça do Trabalho disse, não, eu vou leiloar. E aí leiloou o bem, mesmo indo de encontro com a decisão do juiz de falência que queria avocar essa prerrogativa, esse direito, de leiloar o bem. E eu sei que o caso foi chegar no TST, o TST disse que o juízo competente era o juiz trabalhista, o pessoal de falência também foi ao STJ, o STJ disse que a competência era do juiz de falência, mas eu não sei quem foi que houve. Nesse caso, salvo engano, quem ganhou foi o TST, que mandou executar mesmo, e executaram, e aí, de certa forma, desmoralizou a decisão do STJ. E aí, veja que situação sui generis, complicada, até difícil a gente ver, mas que está acontecendo. Vai, né? Inclusive, de encontro ao próprio espírito da legislação, quando trata da questão da falência. O juízo universal é justamente para quê? Para se apurar tudo que é crédito, tudo que é débito, dentro dos débitos estabelecer aquelas regras de prioridade para que se façam os pagamentos, isso de forma unificada. Se você pulveriza isso, você vai perder absolutamente o controle, daqui a pouco você está vendendo a mesma coisa duas vezes, está pagando duas, três, quatro, cinco dívidas. Quirografários, quando deveria ter pagado trabalhadores primeiro, lógico, né? Tem toda a gradação. Mas você verifica, sim,
não posso dizer, mas essa imprecisão, essa zona nebulosa entre a competência da Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, quando eu digo TST e STJ, gera essa tentativa de cada tribunal tentar puxar para si mais competência, talvez justamente para que se sinta mais forte ou mais estabelecido de alguma forma. Isso precisa realmente, talvez a culpa, em parte, é do STF, quando ele pode se posicionar e vai demorando para se posicionar, e essa briga ela só vai se acirrando, sem dúvida alguma. Falando em STF, a gente tem visto a questão de Joaquim Barbosa, que há poucos dias pediu nova licença e depois foi flagrado num bar, bebendo com os amigos, colocou uma nota à imprensa falando que o médico recomendou que ele tivesse alguns momentos de lazer, que esses poucos momentos de lazer que ele teria faria bem para a saúde dele, para o restabelecimento dele. E eu fico colocando a questão da seguinte forma: eu sei que todo mundo tem direito de ficar doente e a gente tem que respeitar quem está doente, quem está precisando de restabelecimento. Mas até numa empresa existe um limite para isso. Eu já vi empresário. De razoabilidade. Eu já vi empresário que aceitou o primeiro atestado, aceitou o segundo, o terceiro veio, aceitou também. A pessoa está doente, está resguardada, está com atestado. Aí veio o quarto atestado. Não vou lhe demitir, você está totalmente acobertado. Daqui a pouco chega uma demissão sem justa causa, a pessoa sem mais nada é demitida. Por que será? Aí o empresário fala, sabe, eu quero trabalhar com gente saudável aqui dentro, eu não quero trabalhar com gente doente não, porque de qualquer forma corta-se o trabalho, a efetividade, etc. E a gente, isso toma uma lente de aumento muito maior quando é num tribunal relativamente pequeno, são 11 ministros apenas, como é o Supremo Tribunal Federal, um volume de matérias tão grande para ser decidida. E aí uma pessoa que vive em constante licença de 60 dias, de 120 dias, isso atrapalha muito o Brasil, não é só o tribunal não, né? Eu não conheço a doença do ministro. É uma dor nas costas, dor de coluna crônica. Disse que não consegue ficar sentado muito tempo nas sessões, fica em pé. Eu não estava em pé no bar tomando a cerveja. Mas eu acho que é isso. Eu realmente não conheço, nem posso julgar ninguém antecipadamente. Mas é um critério de razoabilidade, como eu acabei de falar para você. Você tem uma carga imensa de processos esperando o julgamento e, em função daquela sua impossibilidade, há um prejuízo para o andamento de determinadas matérias que são importantíssimas, né, para a vida do país como um todo. Então, tem que existir uma solução para isso. Se ele realmente não tem condições de exercer, que se aposente ou que faça uma licença mais prolongada e volte só quando tiver restabelecido. Mas o que não pode é travar o andamento de um tribunal que já é sobrecarregado e já é tão demandado em função dessas licenças médicas constantes e prolongadas que tem. Realmente, eu acho que aí é um critério de razoabilidade dele, obviamente, e da própria administração da corte. Me diga uma coisa, e falando em contratos, para o cidadão comum, o máximo que ele assina de contrato são os contratos de adesão, que às vezes tem que se assinar porque quando vai comprar uma linha telefônica, quer dizer, comprar não, né? Quando vai ter direito a usar uma linha telefônica, ou então um contrato de aluguel, é uma coisa um pouco distante do cidadão comum, apesar que tem muito contrato verbal, né? Para você ter ideia, quando a gente vai num ônibus, por exemplo, que paga-se a passagem, é um contrato silencioso. Está sendo tácito, está sendo... Né? Nem verbal porque não se fala, apenas é a tradição. Mas me diga uma coisa, e um escritório de advocacia que trabalha com contratos, qual é a demanda? São muitas empresas, se procura mais o que nos contratos? Me fala um pouquinho desse mundo, que, por exemplo, é tão distante do meu mundo, por exemplo, que minha advocacia é advocacia previdenciária. Então, quem procura, como se procura, como é esse mundo do advogado contratualista?
Na realidade, as demandas pelos tipos de contrato, elas se dão em razão do tipo de atividade da empresa. Ou seja, se você tem, por exemplo, uma empresa que lida com direito de energia, ela vai solicitar a elaboração de contratos, revisões de contratos, pareceres a respeito de determinadas situações contratuais, em contratos específicos, típicos da área de direito de energia. Se você trabalha com empresas, digamos assim, de forma geral, você aí tem contratos imobiliários, você tem contratos outros até atípicos, onde você mistura um tipo contratual com outro, que existe essa permissão para isso. Você tem contratos de fatorização, você tem contratos de franquia, você tem contratos de locação, várias locações inclusive com opção de compra, ou seja, o contrato ele é a mola econômica, vamos dizer que ele é um instrumento que faz com que a economia gire. Tudo no mundo gira em função dos contratos. Só que, como você acabou de dizer, muitos contratos eles são feitos até de forma imperceptível. Na hora que eu ligo o interruptor da luz da minha casa, eu estou executando um contrato de fornecimento de energia. Na hora que eu vou num ônibus, como você falou, eu não preciso dizer nada, eu simplesmente vou, pago minha passagem e passo. Eu não preciso dizer que eu quero contratar e esperar a resposta dizendo que sim, eu aceito contratar um contrato de transporte com você. Então, o contrato está em todo canto, em todo lugar. Quando você vai tirar dinheiro num caixa eletrônico, você está no contrato. Você está abastecendo seu carro, você está no contrato. Mas e como é trabalhar hoje em dia com a questão da possibilidade do juiz simplesmente anular o contrato? Porque antigamente, no tempo do direito romano, o contrato ele valia mais do que a própria lei, tá certo? O contrato, por mais leonino que ele fosse, virava lei entre as partes e tinha que ser cumprido obrigatoriamente. Hoje em dia, o contrato tem que ser feito no princípio da razoabilidade, porque, do contrário, ele é apenas quase uma ficção. Você tem o cuidado de contratar um advogado, de fazer um contrato muito bem feito, muito amarrado, cheio de segurança para você, cheio de 9 horas, cheio de minúcias, e o advogado se prosta numa mesa, num computador, cláusula por cláusula, item por item. Tentando antecipar fatos, etc., trazendo a maior quantidade de segurança jurídica. E aí, simplesmente, o contrato é assinado, etc. No primeiro problema, o advogado contrário chega e diz, olha, essa cláusula leonina deve ser anulada porque excede a razoabilidade. Essa aqui também. E, finalmente, anula-se o contrato quase todo. E aí, hoje em dia, não existe mais a questão do pacta sunt servanda, quer dizer, o contrato acima de tudo, o que está escrito no contrato é o que vale. E hoje, como é trabalhar, ser um contratualista diante dessa nova visão? Na realidade, os princípios tradicionais dos contratos, que aí você falou, o pacta sunt servanda, aquele princípio da individualidade, aquela questão da patrimonialidade, que era muito enfatizada no Código Civil de 16 e que tem seus resquícios fortes ainda no Código de 2002, eles não foram substituídos pelos princípios chamados princípios sociais dos contratos. Na realidade, eles começaram a aprender a conviver com esses contratos. Eu não sei se toda a cláusula seria leonina ou implicaria a anulação do contrato. Na realidade, a anulação por cláusula leonina ela é prevista, agora a cláusula tem que ser considerada leonina. O que a gente vê, e aí eu estou falando especificamente dentro da parte do Código de Defesa do Consumidor, do direito do consumidor, mas se a gente parte para a parte empresarial como um todo, não necessariamente os contratos de adesão ou contratos do Código ou submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, você tem os contratos que obedecem ainda e que têm força entre as partes. Agora, o que existe é justamente o quê? Uma relativização, porque se viu que aquela ideia de que o contrato tem que ser cumprido a qualquer custo, custe o que custar, mesmo que seja injusto, mesmo que gere uma desproporção das prestações entre as partes, realmente isso daí foi relativizado, dizendo, olha, não é bem assim. Você tem que procurar encontrar naquela situação específica uma situação de equilíbrio, uma situação de justiça material que está na própria Constituição. Tem um exemplo muito interessante que você pode dizer o seguinte, olha, seria justo eu exigir que um palhaço apresentasse um número
numa festa de aniversário de um filho meu, se eu contratei ele? Claro que sim, a resposta seria essa. Mas seria justo que eu contratasse um palhaço para se apresentar numa festa de aniversário de um filho meu, sabendo que o filho dele tinha morrido naquele dia? Essa é uma situação que coloca você para pensar. Por quê? Porque naquela situação específica, você vai usar o quê? Uma valoração. Uma valoração que vai lhe dar uma relativização daquela força que o contrato teria numa situação absolutamente, vamos dizer assim, em tese. Entendeu? Então, hoje, eu creio que a maior modificação que veio com o Código Civil de 2002, a maior de todas, foi a inserção no texto do Código da função social dos contratos e do princípio da boa-fé objetiva que vem atrelada à questão da probidade. Sem dúvida nenhuma, isso, dentro da área que eu lido, que eu mexo, foi a maior inovação, a mais significativa que o Código trouxe. A gente vai continuar conversando, que eu vou ter que chamar o terceiro e último bloco. O programa eu estou sentindo que vai ficar pequeno, afinal de contas o papo está muito interessante, mas eu vou chamar o bloco comercial e daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais com o Hebron. Tá, ok. Nós estamos voltando ao canal jurídico, a gente vai falar de boa-fé objetiva, dessa parte contratual, mas eu vou até fazer uma fila aqui no meu iPhone, eu estou aqui conectei no Wikipédia, e eu vou falar um pouquinho aqui sobre as fontes formais do direito, que é coisa que a gente aprende na faculdade, mas é uma coisa, não é que seja para estudante, mas no dia a dia é mais para a prova do próximo período do que a gente ficar trabalhando com isso necessariamente. Eu me lembrava de algumas, não na ordem necessariamente, mas abri aqui no Wikipédia e está dizendo aqui o seguinte, olha, sobre as fontes do direito não há unanimidade. As definições e a relevância variam conforme a doutrina. As fontes formais do direito podem ser principais ou acessórias. A fonte principal do direito é a lei. Isso aí até eu estava lembrado claramente. Ao passo que o costume, a analogia e os princípios gerais do direito são fontes formais acessórias. Por outro lado, são fontes não formais, para a maioria dos juristas, a doutrina e a jurisprudência. Então, de uma maneira geral, a Wikipédia aqui colocou da seguinte forma, que a lei é a primeira, o costume a segunda, a analogia a terceira. Ou então, se uma outra classificação, uma fonte não formal, a doutrina, que são os livros escritos sobre os doutrinadores, e a própria jurisprudência, que são a decisão dos outros juízes. Ótimo. Mas aí se falou agora em fonte acessória, fonte não formal, que é a jurisprudência. É nesse ponto que eu vou tocar. Eu tenho visto uma coisa que tem me desagradado muito enquanto advogado, em relação aos magistrados, tenho procurado combater isso nas petições, mas eu acho que isso deve tomar um vulto maior, porque não deve ficar adstrito aos autos, e sim ser feito um movimento para que isso tome vulto, lente de aumento, porque do contrário, quando fica restrito aos autos, às vezes fica no microcosmos, que é o entendimento, etc. E eu acho que isso precisa de um debate amplo. Eu tenho visto muitos juízes esquecerem dessas fontes formais do direito, principalmente o princípio da legalidade, tá certo? E eles começarem a julgar, lamentavelmente, com base em fontes secundárias, acessórias, e muitas vezes sem sequer fundamentar a sua decisão em qualquer dessas fontes que eu falei. Na doutrina, na jurisprudência, nos costumes e principalmente na lei. Um dos casos, por exemplo, que eu falo, vou deixar bem claro aqui, é a questão, por exemplo, de um juiz no Mato Grosso do Sul que disse que ia gravar
todas as conversas de todos os advogados com os presos lá da penitenciária. Veja, se a fonte formal do direito é a lei, e a lei diz, é muito clara que o advogado tem direito a uma conversa em particular, secreta, com o seu cliente. A lei é a fonte formal do direito. Não existe um costume generalizado de se violar a lei, não existe jurisprudência, na verdade, também existir alguma decisão isolada, mas não é o grosso. Não há se há doutrina, a doutrina não é dominante, é uma doutrina menor. E aí o que eu coloco é o seguinte, eles estão trocando o princípio da legalidade pelo princípio da subjetividade e o princípio, sabe, Hebrão, vou mais adiante ainda, de fonte formal do direito ser a própria consciência do juiz. O que ele acha que é certo é fonte formal e o que ele acha que é errado, segundo os princípios valorativos dele, os valores dele, é que deve ser aplicado. Tem uma colocação interessante. A gente estava falando da boa-fé objetiva, que é um princípio, chamado princípio. Diz o artigo 422 que as partes devem guardar, tanto na conclusão como na execução do contrato, a boa-fé. Aí se você perguntar o que é boa-fé, você pode escrever 10 páginas, você não vai conseguir dizer o que é boa-fé. Você vai saber se objetivamente existe ou não existe um comportamento de boa-fé se você analisar o caso em questão. Isso é um típico exemplo do que a gente chama de cláusula geral. Cláusula geral são esses, vamos chamar de conceitos ou de, digamos assim, expressões mais genéricas, utilizadas dentro da lei, fonte primária, dentro da legislação, mas que permite que o julgador, que o intérprete, e aí eu incluo o juiz, incluo o advogado, o intérprete de forma geral, o operador do direito, para que ele abra essa janela e puxe os valores para dentro daquela interpretação, daquela conclusão que ele vai chegar relativa àquele caso. E eu me lembro muito de uma passagem do livro de José de Oliveira Ascensão, que diz o seguinte, olha, essas cláusulas gerais, ou conceitos indeterminados, e tem gente que faz a distinção entre um e outro, essas cláusulas gerais, elas são uma coisa maravilhosa, porque permite justamente que você traga um lado ético, acentue um lado ético na hora de você interpretar o direito. É aquele caso do palhaço que eu falei para você, do exemplo do palhaço que a gente falou há pouco. Mas ele diz o seguinte, isso aí é uma ferramenta extraordinária, só que você precisa de pessoas preparadas, pessoas que estejam aptas a utilizar esse instrumento. Se você, e aí ele faz uma comparação muito interessante, ele diz assim, olha, se você entrega isso, por exemplo, para um juiz ou para um intérprete despreparado, ou corrupto, ou o que quer que seja, o estrago vai ser grande. É como se você soltasse um macaco dentro de uma loja de louças, porque vai se utilizar justamente desses critérios subjetivos para guiar o entendimento para o lado que quiser. Que ele bem entender. Que bem entender. E aí você tem, ou se faz isso por despreparo, e os julgadores e os advogados, eles têm que ter consciência da necessidade de sempre permanecerem estudando, sempre se aperfeiçoando. Ou então você vai ter aí o lado da corrupção, seja falando do juiz, seja do lado de um advogado que pode ser comprado pela outra parte, que vai querer dar uma interpretação diferente, vai depois tentar convencer. Ou seja, você tem um espaço de interpretação. Nunca existe uma fórmula matemática exata para dizer isso. Principalmente quando você utiliza esses conceitos mais gerais dentro da legislação que permite essa interpretação mais valorizada. Outro dia eu fui conversar com um juiz e ele... Conversa vai, conversa vem, a gente acabou de discutir os autos, do problema dos autos, e eu disse, está lendo esse livro, doutor? Posso dar uma olhadinha? Aí, quando eu falei no livro, aí ele se animou porque ele estava adorando o livro, sabe? E o livro era o seguinte, e ele se exaltou de felicidade, inclusive, ao comentar o livro, etc. E esse livro era de um autor alemão, etc. Ele me deu até o nome do livro, eu escrevi... Mas por educação, que ele disse, não, compre. Muito bom. Muito bom. E eu disse, que trata esse livro? Ele disse, olha, esse livro trata da independência do juiz. Olha, um juiz sem independência, ele não é um juiz. O juiz sem independência passou quase meia hora falando sozinho, quase um monólogo,
no princípio da independência do judiciário, da independência do juiz, da independência das decisões judiciais. E eu comecei a notar um desequilíbrio, que ele deixou muito explícito, mas é algo que eu vejo de uma forma mais contida, pelo menos não tão explícita, na grande maioria dos juízes. Está se confundindo a independência do juiz, a independência do judiciário, com a falta de limites às fontes formais do direito, por exemplo, ao princípio da legalidade, por exemplo, que muitas vezes está se entendendo da seguinte forma: eu tenho que decidir com independência. Decidir com independência significa decidir o que eu acho correto e não o que o legislador entendeu correto. O legislador é um parâmetro, o legislador é uma ideia, é um conceito que poderá ser seguido, mas o que vale vai ser a minha interpretação, porque eu tenho independência. Talvez o conceito de independência está sendo distorcido. Você tem percebido isso também ou não? Na realidade, você não pode permitir uma pulverização, uma pluralidade nas decisões. Obviamente, eles têm que seguir uma regra geral. Agora, claro que o juiz ele tem que ser autônomo, claro que o juiz tem que ser independente, mas isso não quer dizer que ele possa decidir da forma que ele quiser, do que vier dentro da cabeça dele, sem seguir, obviamente, essas preceituações que são seculares. Não tem como você fazer isso. O interessante é que às vezes fazem essas decisões e fundamentam com 10 páginas sobre o ponto de vista que eles entendem, mas fogem do princípio da legalidade, sabe? Que está esculpido na Constituição Federal, nas leis, e eu estou vendo muita decisão até contra-legem, utilizando esse princípio da independência da magistratura como suporte para tudo, inclusive decisões teratológicas e tudo mais. Quando se fala em se preparar o julgador, ou se preparar o operador do direito, e aí eu volto a incluir também o advogado, o delegado e todos aqueles que lidam no dia a dia com isso, é se preparar não somente no sentido de conhecer lei, mas se preparar no sentido de ter uma postura que permita que a atuação dele vá de encontro àquele bem ou aquele valor que a gente idealiza, mas que obviamente também não dá para conceituar o que é justiça. Você vai escrever um livro e não diz o que é justiça, mas que vá de encontro àquilo dali. Agora, se você acha que independência é julgar a qualquer custo, se achou o réu simpático, você salva ele, se você achou o réu antipático, você condena ele, realmente isso aí é uma distorção muito séria que precisa de uma parada, uma respirada para que haja uma autoconscientização a respeito desse assunto. Sem dúvida alguma, isso é um problema que você se depara de forma muito objetiva. Teve um caso agora há pouco que eu consegui uma sentença para um cliente nosso, justamente dizendo assim, olha, tem agora o cidadão, era uma relação contratual, boa-fé objetiva, discussão, uma relação contratual de 10 anos, nunca houve aquele tipo de comportamento dentro do contrato com relação à parte adversa. Ele nunca pediu aquilo, vamos dizer. Por quê? Porque para ele era melhor fazer daquele jeito. De uma hora para outra, a coisa inverteu e ele queria mudar o comportamento dele dentro da relação contratual, é o comportamento contraditório. Olha, veja só, e aí a gente falou em fonte formal do direito, e o costume é fonte formal. Não deixa então, se havia um costume de ser feito daquele jeito, exato. E o comportamento dele dentro da relação contratual como um todo. O juiz deu uma sentença que foi um primor, foi uma joia. Eu disse assim, eu fiquei vibrando com aquilo. Eu digo, poxa, os juízes estão se aprimorando dentro da questão do princípio da boa-fé, estão estudando, inclusive pegou alguns elementos. A outra parte recorreu para o tribunal. O desembargador esqueceu que é boa-fé objetiva e mudou. Disse, não, se está no contrato tem que ser cumprido. Ora, isso é uma visão arcaica, absolutamente ultrapassada. Então, isso dado, veja só, o juiz de primeira instância entendeu da forma que o código hoje coloca, chega no tribunal e se volta ao código de 1916, sei lá, filosofia do século XIX. Então, é muito complicado, porque quando a gente fala de preparação, não é somente do juiz, o mais recente, o mais novo, que entrou agora, mas essa preparação do julgador, ela tem que ser permeada em todo o judiciário, desde o ministro do STF, STJ, TST, até aquele que acabou de entrar no concurso, que está lá no interior,
almejando vir para cá. Então, realmente é essa preparação que é necessária. Quando eu falo do juiz, repito, eu falo também do advogado. A gente encontra muito advogado despreparado que fica falando dentro de das petições você encontra coisas que não tem nada a ver com aquele caso, falando de coisas que não tem relação absolutamente nenhuma e achando que está fazendo ciência. Muito despreparo. Outro dia, numa sala de aula, eu fui convidado a dar uma palestra e, de repente, mostraram, tinha um projetor lá, e uma colega, na cidade de Garanhuns, conseguiu fazer a petição inteira sem citar um único artigo de lei. Um único artigo de lei. Então você veja quanto despreparo também, porque você sequer fundamentou o seu pedido em qualquer suporte legislativo, por menor que seja. Não é? E hoje eu acho que pela própria demanda que existe do judiciário, os advogados eles têm que tentar economizar, evitar o latinismo. Tem petição que você encontra com transcrições em alemão, francês, italiano, japonês, o que for. Mas hoje você tem que tentar objetivar o que você quer dizer, sem precisar fazer teoria. Se você quiser teorizar, você vai fazer um mestrado, vai fazer uma tese, vai fazer aquilo. Lógico, existem casos mais complexos que demandam uma atenção maior, que demandam, digamos assim, mais folhas de papel escrita. Mas o que o advogado hoje precisa ter consciência é justamente disso, é que ele precisa objetivar o raciocínio dele, precisa objetivar as posições e as argumentações, porque hoje o juiz não tem tempo de ler petição de 50, 100 páginas, isso é impossível. Só isso aí daria um outro programa. Daria outro programa. Hebron, olha, foi um prazer tê-lo aqui. O programa foi muito agradável, foi muito instrutivo. Espero tê-lo outras vezes aqui no programa. Na hora que vai me ser mandar. Um grande abraço para você, um grande abraço para os amigos do programa Canal Jurídico, que infelizmente foi bom, mas acabou rápido. E quero desejar a todos uma ótima semana e até a próxima terça-feira, aqui no mesmo Canal Jurídico, na TVI. Um abraço, até lá. Um abraço.